fazer uma pergunta. Você acha que a gente vai para uma desdolarização? Como é que você vê tudo isso? Na realidade, acho que tem um longo caminho, isso não vai acontecer agora. Talvez, para quem é contra, e os Estados Unidos está despertando muito, né, esse sentimento anti-americano, para quem é contra, acha e torce para que isso aconteça, né, mas se acontecer não vai ser tão rápido, tá, comandante? Porque o sistema financeiro global ele é muito intrincado, né, então você não consegue mudar isso da noite para o dia, e nem é interessante os países até que gostariam mudar isso da noite para o dia, porque você causa uma crise sem proporções, que vai prejudicar todos os países. Então, já que o outro polo é a China não tem interesse em desdolarizar a economia da noite para o dia, né? Ela tem interesse de se blindar de ações unilaterais dos Estados Unidos, né? E acho que a guerra da Rússia com a Ucrânia foi o que, de repente, acelerou esse sentimento em todos os países, né? Principalmente nas potências econômicas. Porque, a partir de você ter um domínio do sistema financeiro global, onde você tem a moeda de reserva, você tem, inclusive, o ativo de reserva de valor, né? O sistema que a gente chama fora dos Estados Unidos, o sistema euro-dólar, ele funciona quando está com liquidez da própria moeda, o dólar, né? E aquela liquidez que os países não precisam está no ativo de reserva, que é as treasuries de 10 anos dos Estados Unidos. Então é um sistema que já funciona assim, né? Ele já é muito intrincado. Os países começaram a se movimentar porque no início da guerra da Ucrânia, você sabe bem, os Estados Unidos foi lá e congelou os ativos da Rússia, né, denominados em dólar. Então, aí, a partir desse momento, os países, principalmente a China, falou, opa, eu não posso ficar refém, né, de ter todas as minhas reservas, todos os meus ativos nessa moeda que pode ser bloqueada da noite para o dia pelo Estado americano. Então, os países começaram a fazer esse movimento, mas se você olhar as reservas da China e dos outros países, tem muita coisa que é lenda, que eles falam, tá liquidando. Não, a China está naquilo que ela pode, principalmente lá com a ASEAN, né, que é a Associação dos Países ali do Sudeste Asiático, ela já está fazendo uma forma, ela até estreou, acho que semana passada, né, o sistema RMB ali, que é do Yuan, que é inclusive muito melhor e superior em termos de tecnologia e velocidade de liquidação financeira de transações do que o SWIFT. Né? O SWIFT é reconhecidamente um sistema quase que analógico, né? Assim, quase é digital, mas ele é tão lento que é quase que analógico. Então a China já está se preparando ao longo desse tempo, mas é óbvio que ela sabe que ela fazer o comércio mundial, ela precisa utilizar o dólar, né? E o ativo de reserva de valor ainda é os títulos do Tesouro Americano. E obviamente quando você tem uma grande reserva de título do Tesouro Americano, você também não quer que aquilo desvalorize da noite para o dia, porque aí você está perdendo, né, as suas reservas. Então é muito mais complexo que isso. E toda essa oscilação que está dando no mercado global, que obviamente quem está torcendo contra os Estados Unidos acha que isso está acontecendo, na realidade é muito mais um movimento de desestabilização nesse sistema que precisa de muita liquidez, né? Então quando você tem uma crise de liquidez, como tem em qualquer crise econômica, né? Como teve, digamos, se você for olhar para dentro de um país, quando teve crise de liquidez, o que é? Os bancos, o sistema está incerto, eu não vou parar de emprestar, vou parar de dar crédito, vou reter aqui e manter caixa. Quando ele faz isso e o dólar perde um pouquinho dessa liquidez do sistema global, ele precisa dos dólares para liquidar as transações, porque os países, as empresas, toda liquida transação, tem dívidas, né, tem fluxos a pagar em dólar, e aí quando você começa a ter uma crise de liquidez de dólar, você começa a ter que liquidar os ativos de reserva, que é o título do Tesouro Americano. Então, digamos, as empresas também têm um certo tipo de reserva, os grandes fundos de investimento, os fundos de hedge, os bancos centrais de todos os países, para prover essa liquidez em dólar para os seus cidadãos, para as suas empresas, precisa liquidar ativo do Tesouro Americano, né, os títulos do Tesouro Americano. Ao liquidar, você entra numa ponta vendedora, essa ponta vendedora pressiona o valor do título para baixo e joga a taxa de juros para cima, que é o inverso do que o Donald Trump estava querendo, né? Então essa instabilidade no sistema financeiro global, na realidade, é ruim para todas as empresas e para todos os países, né? Mas é óbvio que os países, aos poucos, vão começar a se desacoplar desse sistema do dólar, né, justamente para não ficar refém, não só de uma decisão unilateral dos Estados Unidos de congelar ativos dos países, mas também não ficar refém de um sistema que pode cada vez ficar mais estável no futuro.